Olá, você que nos acompanha no Clique RDC. Hoje a gente teve um fecha da semana no Estúdio Condá com 2 juristas. O Robson Santos, eu perguntei diretamente, comecei com ele a entrevista, ele é da área criminal e econômica, que é uma conjugação muito interessante. A provocação foi, o ex-ministro Joaquim Barbosa não concorre mais à presidência da República pelo PSB, mas diz, deixo esse problema para vocês. Um país que pode ser governado por um MDB maquiavélico, que pode sofrer um golpe militar ou que pode eleger o Bolsonaro. Como é que reagiu a essa fala? De tudo isso, que mais me preocupa é a iminência de um golpe militar. A gente ainda está respirando essa atmosfera? Isso ainda está tão presente, professor Robson? Bom, infelizmente, pelo que a gente vem percebendo nas manifestações públicas, pelo que a gente vem percebendo, até mesmo quando a gente está aí diante de uma intervenção federal que coloca os militares, em que pese apenas sobre o controle da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, mas que denota à população de que o militar seria a alternativa para os mazelas ou para os problemas que o Brasil enfrenta, é um risco, né? Eu venho há tempo alertando sobre o problema que a gente está colocando em risco a democracia, que a democracia sofre sim um problema sério com alguns discursos, com algumas falas, com algum posicionamento de candidatos, de pré-candidatos, inclusive nesse contexto, e que a gente precisa saber que nós temos uma situação muito simples para a gente preservar aqui. A democracia nos garante liberdade, né? Esse é o ponto crucial que a Constituição Federal, de certa forma, tem como basilar. E a gente abrir mão da nossa liberdade. E liberdade de forma ampla, liberdade de escolha. Nós só estamos hoje discutindo nomes, candidatos à presidência, porque hoje nós temos a possibilidade que a democracia nos garante isso. A liberdade de se manifestar, de se expressar, de dizer o que pensa, a liberdade de ouvir uma música, de assistir um programa na TV, independente do horário, né? Que eram liberdades que não se tinha, por muitos anos a gente buscou conquistar essa condição. Então, você pensar que a gente está na iminência de um golpe militar, ou que a gente está na iminência de colocar em risco toda a democracia para que os militares retornem, ou pelo menos apontem como uma solução de um problema, é um retrocesso, não só histórico, mas um retrocesso político e um retrocesso que vai colocar em risco a nossa liberdade. É essa a minha preocupação. É nesse sentido que eu acho que a gente realmente precisa mudar esse discurso ou refletir melhor sobre isso, porque nós estamos, de certa forma, cavando a nossa sepultura se essa condição permanecer. Obrigada, professora. É uma reflexão que é necessária nesse momento. Por um outro lado, o professor Edir Kanzel, apaixonado pela Constituição, o Joaquim Barbosa diz, olha, eu não vou mais, deixo para vocês isso tudo terrível, aí eu como eleitora penso, mas então eu não quero nem votar. Apesar de que eu sou mandada, porque é uma obrigação minha votar, se ele deixa isso como uma pessoa conhecedora dos meandros, dos jogos políticos, que esperança terei eu, pobre eleitora? Os direitos políticos, eles não estão separados dos direitos civis e dos direitos sociais. Os direitos civis envolvem a vida, envolvem as liberdades, os direitos de personalidade, o fato, a tua saúde, a tua família, e isso as pessoas querem preservar. Agora, o direito político é a forma de você participar das decisões da sociedade para garantir e assegurar esses mesmos direitos civis. E você não vive isoladamente. Então, nós temos direitos sociais, nós temos a questão dos direitos do trabalho, nós temos o direito da organização social, nós temos a organização dos partidos políticos. Então, veja o seguinte, os direitos políticos são direitos fundamentais, porque sem os direitos políticos levaria uma ideia que nós teríamos só gente de cima para baixo ditando as regras. Então, o processo de você participar da vida da ordenação do Estado, da sociedade, dos espaços, leva a uma construção progressiva da democracia. Então, nós entendemos que o voto obrigatório no Brasil é uma forma de ainda exigir do cidadão uma participação compulsória, dele ser chamado à construção dessa democracia que muitas vezes está miando, está latindo, e que efetivamente a gente tem que se diferenciar do porco, da vaca, da galinha para construir um espaço no sentido de maior qualidade de vida nos espaços. O voto em branco, o voto nulo, ele não é válido. Então, eu me posiciono aqui esclarecendo a questão do eleitor que vote no melhor entre os piores dos candidatos, se ele assim tiver este entendimento.
e busque investigar, de fato, a sua opção política, a história do perfil dos seus candidatos. E ainda é prematuro a gente dizer, está tudo definido. Nós teremos novas composições das candidaturas, das composições, das coligações nesse sentido, e vamos ficar antenados para fazer a nossa parte. Um abraço a todos. Eu agradeço a presença dos professores porque eles estimulam o pensar. É você buscar quem pensa diferente, é você buscar um contraponto para você mesmo e é você não abrir mão de um direito, que também é um dever, mas é que fazer a lição de casa, debruçar-se sobre isso, fazer essa escolha consciente. Na medida em que a gente abre mão de certas coisas, a gente não pode se sentir depois credor e dizer, olha, eu quero melhora. Eu não quis participar do jogo. Para o Clique RDC, Raquel Lang.